Sampa. Em Grande Sampa, Antônio Carvalho e a conversinha ao pé de ouvido. O nosso ouvinte Sérgio Comitre, de Santo André, ele está dizendo que está lendo atualmente o livro chamado Urântia. E é por isso que ele escreveu um e-mail para a gente. Eu prometi de hoje, quarta-feira, dia 28 de março, né, falar a respeito de Urântia. Ele pergunta o que a gente... Bom, eu teria que me informar, porque eu não sabia desse livro, né? Aí entrando no google.com.br, o que você pedir no Google, você acha. Você vai achar do jeito que você quer. O Google, para você ter uma ideia, começou com uma brincadeira de jovens e tal. Hoje ele tem mais de 5.000 doutores trabalhando no Google. www.google.com.br 5.000 doutores. Doutores é aquele cara que faz mestrado e depois doutorado. Em que áreas? Em todas as áreas. Então você vai encontrar doutor em física nuclear, doutor em direito, doutor em borrologia, em astrologia, sei lá alguém. Então por isso que o que você pergunta sai lá, né? O que você clica, alguma coisa sai. Quando não tem, eles já procuram estudar e colocam lá. Então eu cliquei Urântia, mas nossa, apareceram 490 páginas sem parar. E eu achei interessante o assunto, viu? O livro Urântia, pelo que eu soube, né? Ele foi escrito sob a inspiração de seres extradimensionais, vamos dizer assim, ou de outros universos, né? E você pode entrar também no site de estudiosos de Urântia aqui no Brasil, www.urantia.com.br. E para encontrar o livro, eu acho que você deve encontrar, talvez, eu não sei se já existe a edição em português ou se estão fazendo. Eu entrei num site aqui falando que eles estavam revendo e tal, em 2004, já estamos em 2007, né? O livro já deve estar pronto, talvez já haja versão em português. Mas dá para fazer download também, se você clicar no www.urantia, tia, de irmã do seu pai, vai? urantia.com.br, aqui no Brasil. E não havia edição em português, não sei se há. Então o livro é o seguinte: fala sobre a origem de Urântia. E Urântia é identificada como a Terra, esse planeta onde nós vivemos, que eu tenho insistido em falar com você. E na semana que vem, se não me engano, acho que quarta-feira da semana que vem, eu xeroquei até para ler ipsis literis o que está escrito no livro volume 2 da Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Quando ela própria, ela não diz ostensivamente que era proibido falar isso naquela época. Nem o professor Henrique Zé de Souza, que veio dar sequência ao que a Blavatsky deixou, disse claramente que essas estrelas brilhantes no céu são todos anjos, criaturas angelicais. E é de lá que nós viemos, nós somos anjos caídos também. Portanto, tem gente que fala, o anjo caído é um diabo, então também nós somos diabo. Sem chifre, sem coisa, mas vivemos aprontando por aí. Nós também somos anjos caídos de onde? Caído de manas, ou do mental abstrato, maná que cai do céu. É um negócio até muito bonito se você pesquisa, sem preconceito, sem ideias prefixadas, sem achar que é pecado pesquisar a origem. Ora, não tem nada disso, né? O livro Urântia é dividido em quantas partes? Deixa eu ver aqui. É que não dá tempo de a gente falar muito a respeito. Primeira em 4 partes. Parte 1, o universo central e os super-universos, auspiciada por um corpo de personalidades de Uversa, né? Atuando por autorização dos anciões, né? Acho que seria um português melhor, dos dias de Orvonton. Eu não sei, eu não conheço esses nomes, né? Eu conheço um monte de coisa, mas de acordo com a ciência iniciática das idades. Tem muita coisa que a gente nem fala aqui, porque é complicado falar, não dá para falar no rádio, né?
mesmo em palestras públicas, é complicado, são coisas para você ler, e o que já tem escrito. E não é leitura fácil. Einstein leu Easy Sem Véu e não entendeu quando a Blavatsky disse que do segundo trono para cá, porque nós temos 3 tronos, ou o plano arquetipal, né, que é composto de pai, mãe e filho, ou o mundo das causas, o mundo das leis e o mundo dos efeitos. A partir daí é que vem os 7 autogerados, né? Estou falando de cosmogênese. Mas dá a impressão que é antropogênese também, porque você tem em todas as religiões, Brahma é a causa das causas, né? Ou Brahma, né? Virou cerveja, coitado, né? Vishnu, a mãe, ou o aspecto gerador do universo, que corresponde a Jeová nosso, né? Ou Jeová dos hebreus também, dos judeus, etc., dos cristãos. E depois o terceiro trono, que é o filho, né? Que corresponde, ele sendo igual ao filho, você poderia comparar até a Jesus, sei lá, que seria o número 3, que corresponde a 4, que forma a cruz universal, e não cruz de Cristo, né? A cruz é um quadrante cósmico, onde tem norte, sul, leste e oeste. Mas como as distâncias são incomensuráveis, né? Eu digo que são mensuráveis sim, mas vamos dizer imensuráveis de acordo com a ciência ortodoxa. Você tem então alfa e ômega no sentido horizontal, zênite e nadir. Como o Avatara vem para cumprir o caminhamento no sentido oriental, no sentido horizontal, quando Cristo disse eu sou o alfa e o ômega, ele estava dizendo eu sou um avatara de Vishnu, da mãe, né? Então eu venho para mexer com a cabeça de vocês, né? Agora, infelizmente a maioria não compreende isso, então acha que ele veio salvar a alma da gente. A alma da gente só salva você mesmo, né? Quando você descobre que o lado do mal não é bom para você. Egoisticamente você passa pro lado do bem, porque o mal faz mal para você. Quando você chega a essa conclusão. Enquanto você estiver achando que prejudicar os outros e levar vantagem é bom para você, você vai entrar pelo cano, compadre, porque a lei de Deus é dura, né? Então, o livro de Urântia tem 4 partes. Vamos lá. O universo central, né? Parte 2, o universo local, auspiciado por um corpo de personalidades, está escrito aqui, eu estou lendo, do universo local de Nebadon, atuando por autorização de Gabriel de Salvington. Eu não sei se tem a ver com o arcanjo Gabriel nosso aqui, né? Parte 3, a história de Urântia. Esses documentos foram auspiciados ou conseguidos, né, passados por um corpo de personalidades do universo local, atuando sob a autorização do mesmo Gabriel de Salvington, né? E, por fim, a vida e os pensamentos de Jesus. Aqui é que eu já começo a duvidar de Urântia, né? Esse grupo de documentos foi auspiciado por uma comissão de 12 seres intermediários de Urântia, atuando sob a supervisão do diretor Melquisedeque. Opa, aí já está mexendo com a minha área, né? Melquisedeque não é nome de não é nome de pessoa, é função, né? É função, se perdeu pelo tempo, é o mesmo Noé. Isso aqui tem um monte de livro falando sobre isso também. Desde René Guénon, na França, onde você tem lá Le Roi du Monde, que é o próprio Melquisedeque. Ele não é rei de uma cidadezinha chamada Salém, não. É rei do universo inteiro, ele comanda tudo. Ele é o rei de Melque e Zedeque. Melquisedeque é um nome duplo. Melque, mal, ou o diabo. Zedeque, bem, né? Deus. Então ele é o senhor das duas faces, ou aquele que é o representante, o próprio segundo trono na Terra, que o primeiro trono está em cima, que seria o nosso Sol. Eu vou falar sobre isso a semana que vem, lendo um trecho da Blavatsky, onde claramente ela expõe isso sem dizer que o Sol é um ser gigantesco, ou que seria um Mahashoam, porque ela estava proibida de falar isso no século XIX. Dizendo que disse, ela foi expulsa dos Estados Unidos. Já recebi até e-mail aqui dizendo que ela era escroque, que ela era isso, era aquilo. Olha, o único pecado da Blavatsky foi tentar melhorar a humanidade, né? Melhorar a cabeça do americano, que é muito quadrado ainda. Se tiver algum americano ouvindo, desculpe, mas é verdade, né? E então a base da narrativa aqui sobre a vida de Jesus foi fornecida por um intermediário secundário que tinha sido designado anteriormente para a custódia, chamado Apóstolo André. Isso aqui eu tirei de um site. Eu tirei isso aqui de um site. De outro site, né, sobre Urântia, bate as partes do livro, né?
o universo central, primeira parte 1, o universo central e os super-universos. 2, o universo local. 3, a história de Urântia, que na verdade é a formação da Terra. E 4, a vida e os ensinamentos de Jesus, que aí já não bate mais, porque Jesus não é um planetário. Joshua Ben Pandira, que é o nome secreto de Jesus, ou Joshua, nos Estados Unidos está cheio de Joshua, né? Lá no Oriente também, Joshua. Ben, o filho Pandira do homem, né? Gostando ou não, Jesus é filho de José e Maria mesmo, né? E Maria e José fazem parte daquilo que a gente conhece, graças às revelações do professor Henrique Zé de Souza, dos gêmeos espirituais, coisa que a Blavatsky também não pôde dizer, né? Gêmeos espirituais que são fotocópia autenticada de Adão e Eva, aqueles primeiros seres lá, que na verdade são derivados diretamente do segundo trono para cá, ou do mundo das leis, né? Onde você tem o famoso Adam Kadmon, andrógeno, que gera o Adam Hev, Adão cósmico. Você pode comparar também com a Terra, que na verdade é o corpo sideral do arcanjo Rafael, como já disse várias vezes aqui. Agora, eu nunca ouvi falar que a Terra é Urântia, né? Eu já ouvi falar que a Terra é Buta, né? Os hindus sábios conheciam, que é terra propriamente dita, que é Geia do grego, que é Gaia do próprio grego também. Urântia eu não tinha ouvido falar ainda. Quem sou eu para duvidar, né, dessas informações aqui? O que eu posso colocar em discussão é sobre a ligação de Jesus, nesse caso, sem querer desmerecer Jesus de modo nenhum. Eu sou um fã número 1 do Cristo, mas não é assim. A gente tem que estabelecer aquilo que seria a verdade da ciência iniciática das idades, mesmo que muita coisa não se possa dizer ainda hoje, né? E quando falam no ancião dos dias é a própria função Melquisedeque. O que eu estou falando aqui é muito esotérico ainda, não tem em livros, né? Ancião dos dias, ele começa o reinado dele, que vai um dia da criação inteiro, como Júpiter olímpico, ou aquele menininho que aparece, nascido dele mesmo, autogerado, etc., que na verdade é uma das funções de um Mahashoam, ou de uma Sefirote dos cabalistas hebreus, né, dos judeus. Eles colocam 10 sefirotes em questão para você analisar, porque 3, né, corresponde ao plano arquetipal e 7 são 7 autogerados da teosofia mesmo, juntando tudo dá 10. Daí eu dizer que são 10 dias a criação, são 7 mais 2 mais 1, para que tudo, quando puxar a descarga, né, depois de completados os 10 dias da criação, de tudo realizado, o plano do Deus único e verdadeiro, que ninguém sabe o que é e como é que ele é, né, só vamos saber daqui a alguns setilhões de anos. Tudo volta para dentro dele mesmo e para ele dormir, o chamado sono paranispânico, fica lá descansando e tal. Aí ele resolve, eu vou criar tudo de novo. Aí vem o Ayrton do jeito que ele terminou os dias dele aqui, eu do jeito que eu terminei, o Zancopé, a turma toda, e para a gente voltar dali para frente. E é sempre para frente e para o alto, mesmo que haja uma descida na matéria, onde você fica ignorantão, bobão, mas é divindade na matéria, e vai subindo de novo, né? E quando falam aqui, por exemplo, no universo local, que fala do Sol, né? Tem um textinho que diz aqui, ó: o universo local é uma obra pessoal do Filho Criador do Paraíso, da ordem dos Micaéis. Ora, Micael é o próprio Sol, é o arcanjo Micael. Ele é a causa em cima, é o mundo das causas, né? Ele não é um sol, na verdade é um ser enorme, né? Isso aí que eu estou dizendo é uma mentira também, é uma maia, que na verdade não é do jeito que eu estou falando, mas eu não tenho como explicar com outras palavras, né? E ele manda 7 raios aqui para a Terra, místicos, chamados místicos. Você sabia, por exemplo, que o grande mestre hindu do passado, hoje não tem mais nada lá na Índia, né? Vai procurar lá, você não encontra mais, você encontra uns rebentos espirituais ainda, né? Como por exemplo, tem um que ficou famoso aqui no Brasil, que ele materializa coisas, etc, né? Mas a coisa ia muito mais, de maneira muito mais profunda do que esse que tem vários adeptos aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele agora aí. Esqueci o nome dele. Bom, então a Índia antiga tinha um conhecimento fantástico.
Esse Micael é que é o mundo das causas hoje, né? Rafael seria o mundo dos efeitos, enquanto o Samael é o mundo das leis, né? Por enquanto, né? Essa função Melquisedeque vai mudar. Isso é esoterismo. O resto que está publicado na internet e tudo mais, me desculpe essa opinião sincera, viu, o nosso amigo Sérgio Comitre, não é esoterismo. Pode conter algumas verdades, já faz bem à humanidade. Quem lê isso aqui já pensa em alguma coisa melhor, né? Do que ficar só futebolzinho, enche a cara de cerveja, nhanhá um pouquinho, ganhar um monte de dinheiro, meter a mão no dinheiro dos outros, enriquecer. O ser humano é um bobão ainda, porque ele é muito infantil. Ele não sabe o mal que ele faz pra ele. Não há inocente na Terra. O que é gente cumprindo o karma. O karma é a roda da vida. Causa e efeito. Ele atinge os metais. O sódio, antimônio, bário, mercúrio, cromo, bromo, iodo e tudo isso, tudo é submetido. Porque não tem elementos químicos, tem elementais, né? Tudo tem um determinado valor. Um dia vão conhecer, a ciência vai conhecer a verdadeira Gupta Vidya, como dizia Blavatsky, ciência iniciática das idades, e vai aprender muito. E vai ver que os 144 mil universos paralelos da teosofia tem tudo a ver com esse nosso aqui. A Terra não é uma gotinha, uma areinha no espaço. É o centro da coisa, o centro nervoso. Infelizmente é isso. Goste você ou não que está ouvindo.